Olá, buenas noches, tudo bem? Como estão todos? Muitas graças. Então, vocês puderam notar? Sim, somos brasileiros, sim, exatamente. Então, vocês veem que vamos ter aqui três idiomas, três línguas em esta charla, sim? Inglês acá, em lo PPT. Eu vou falar portunhol, que é português, combinado com espanhol. Então, por favor, tenham paciência com nós, ¿sí? Muito bem. Temos aqui pequenito spoiler, né, disclaimer, perdão, que é algo importante, só para falar que a opinião desta charla, tudo o que hemos hecho de análise, etc., é nossa opinião somente, ¿sí? Nós estamos representando aqui IBM. By the way, somos da IBM, ok? Então, hablando un poquito sobre yo. Entonces, mi nombre es Diego. Yo trabajo en este equipo que se llama IBM X-Force, que es básicamente... Neste equipo tenemos algunas especialidades, pero yo manejo a especialidad de respuesta a incidentes, que es básicamente la responsabilidad en torno de responder a incidentes acá en América Latina, pero algunas veces también estamos involucrados en incidentes ahí em Américas ou globalmente, sim? E a ideia desta charla aí é um pouquinho do que hemos visto em alguns dos incidentes que hemos respondido, sim? Tenho um pouquinho mais de 16 anos trabalhando acá na carreira com ciberseguridade. Eu trabalhei aí com muitas coisas, desde a parte de segurança ofensiva, a parte de la parte de seguridad ofensiva, la parte de ataque, la parte de red teaming, muitas coisas aí em nossa área de ciberseguridade, que é uma área muito interessante, sim? E o primeiro incidente que eu respondi era um incidente aí de... Qual é o nome? É o incidente de WannaCry, sim? WannaCry em Inglaterra, quando eu trabalhava em Inglaterra, eu vivia em Inglaterra, e eu respondi dos primeiros grandes incidentes aí em Inglaterra, sim? Agora, senhor. Buenas tardes a todos. Também como Diego, le pido paciência com nosso portunhol. Me chamo Wesley, também hago parte do equipo de X-Force, mas manejando a competência para Brasil, não? Pero também tenho um background em forensic investigation. Tenho por formação, né, a parte de forense, e trabalho com resposta a incidentes desde 2014, não? Então, é um pouquinho, nós saímos desse processo de incidentes e de FEAR. Muito bem. Então, a ideia desta charla, sim, dos tópicos que vamos cobrir aqui, são tópicos relacionados a muito do que hemos visto aí de cambio dos formatos de ataques. Me escutam? Ok. Do cambio dos formatos de ataques. Então, hemos visto que os atacantes estão enfocando muito mais em roubo de identidades agora, que na verdade é um pouquinho do que vimos aí de outras charlas de nossos companheiros falando sobre phishing, falando sobre roubo de credenciais. Então, há um pouquinho disso, pero eu também vamos falar aí sobre outra coisa, outro elemento, que é este de adversário indevido, que basicamente era um bypass do segundo fator de autenticação, DMFA. Então, manejamos aí muitos incidentes, sim, de companhias grandes, pequenas, médias. E a coisa é que, normalmente, as companhias têm que, se eles implementam, se eles metem aí segundo fator de autenticação em seu entorno, está tudo resolvido. Pero, na verdade, não é assim. Então, vamos ver esta charla por quê. Também vamos falar um pouquinho de as técnicas de evasão que os actors estão fazendo uso, as técnicas de exfiltração de dados, de fuga de dados também, e também as formas de se defender deste tipo de ataque, fazer detecção, monitoreio, sim? Então, temos aqui alguns dados de muitas companhias, incluso a
la compañía de IBM. Entonces, tenemos ahí hablando de una forma general, está hablando que hubo un crecimiento de 71% en la cantidad de ataques que estão enfocando em roubo de identidade desde o ano passado hasta esse ano. E também hemos visto um crescimento de 266% da quantidade de uso de InfoStealer, que basicamente é um tipo de malware que enfoca em fazer o roubo de credenciais, contrasenhas, e com isso, depois desses actors fazem a venda dessas credenciais ou por exemplo, tentam lograr de acender alguma plataforma de Office 365, VPN, o que seja. ¿Sí? Então, é o que hemos visto e também é o que hemos visto não só aqui na América Latina, mas globalmente. ¿Sí? É um câmbio muito grande aí, porque é muito mais fácil de fazer o roubo de identidade, essa exploração de um usuário, do que de fazer, por exemplo, a exploração de uma vulnerabilidade. Algumas vezes é muito mais fácil de fazer isso, ¿sí? Então, por isso que hemos visto esse câmbio aí muito grande. E também isto está um pouquinho conectado com a parte de os formatos de ataques para a obtenção de acesso inicial a um entorno, ¿sí? Então, hemos visto aí exploração não só das credenciais em cloud, em domain controller, mas também a parte de exploração via phishing e alguns outros ataques mais enfocados em engenharia social. E acá abaixo o que vemos é que acá na América Latina o país que é mais afetado, e vamos ver isso no próximo slide, acaba sendo o Brasil. Sim, há muitas pessoas que estão tentando atacar outras em Brasil, mas também temos acá Chile, Argentina, Colômbia e outros países também involucrados em isso. Sim. Uma observação também que nós notamos, Diego, bajou um pouco o número de ataque de ransomware, pero esta observação foi que esses grupos, por las empresas não fazer o pago do resgate, se migrou para este número que se cresceu muito de InfoStealer, não? Sim, exato. E acá o que vemos é na forma gráfica, sim. Então, acá são dados que hemos recoletado basicamente para fazer uma validação de ok, mira, quantos InfoStealers os actors estão metendo aí nos entornos e fazendo o roubo das identidades, quantas identidades que temos aí roubadas, por exemplo, para o terceiro Q de 2024, e quais são os países mais afetados. ¿Sí? Então, acá são dados de credenciais que foram roubadas e que estão à venda por threat actors. Eles estão fazendo uso primariamente aí destes InfoStealers acá que temos, que é o Rise Pro, Luma, Vidar e estes outros. São os mais predominantes acá em la região. ¿Sí? E uma outra coisa é de que hemos visto isso, hemos recompilado isso com base em uma análise do que temos de ventas em la dark web. Então, normalmente os threat actors fazem o roubo disso, fazem a venda disso em la dark web, para depois disso, via um broker, por exemplo, eles podem lograrem fazer a venda ou fazer o uso destas credenciais para depois o comprometimento de uma companhia. ¿Sí? Então, por que estamos falando disso? ¿Sí? Não é só porque, mira, o roubo de credencial é importante, pero é só isso, pero não é por conta disso. ¿Sí? Há muitas coisas que os actors podem fazer com estas credenciais, desde, por exemplo, obter aí acesso ao Office 365, depois disso lograrem de obterem acesso a outras aplicações que há no entorno, ou também, por exemplo, fazer todo este passo acá, que é de phishing, valid credentials, fazer o roubo de tudo isso, estabelecer um command and control, e depois disso, lograrem, de, por exemplo, fazer o despliegue de um ransomware. ¿Sí? Então, é algo que hemos visto aí em muitos casos que hemos respondido. Nesse ponto também tem a questão da triple extortion, não? Sim, aí isso também. Então, já hemos respondido casos em que
os atacantes solo roubaram os dados e tentaram vender isso e fazer a extorsão. Eles han hecho a destruição de um ambiente, por exemplo, ha hecho a destruição de 400 virtual machines. Eles han hecho, por exemplo, a criptografia de todos os dados como um ransomware, ¿sí? E também geram um impacto ao brand aí da companhia, ¿sí? Pero a parte de triple extortion, de três extorsões, ¿sí? É algo que eles fazem o roubo, eles fazem o comprometimento da infraestrutura, e depois, se a companhia não faz o pagamento disso, sim, de todo o ataque, aí, porque eles metem esta companhia, o nome da companhia, em um portal na Deep Web ou algo assim, se eles não fazem o pagamento disso, então os threat actors fazem, por exemplo, um ataque de DDoS, ¿sí? Para fazer a tripla extorsão, e com isso, bom, mira, você tem que me pagar, ou eu vou dar continuidade a este ataque de triple extortion, e com isso você não vai poder ter aí a sua operação retornando, se ao normal. Então, só para um exemplo acá, para você. Então, isto é relacionado a um caso real que tivemos, ¿sí? Em que o threat actor ha começado em todo o ataque com o que vamos falar acá sobre, pero depois de lograr fazer isso, o atacante ha hecho acá em la esquerda, ¿sí? O atacante ha logrado de se autenticar aí no Office 365, depois disso ascender ao Azure AD, ¿sí? Fazer a criação de uma credencial em Azure AD, o AD de Azure, e depois disso, o atacante, por conta e vamos falar sobre isso, pero em este caso, o atacante ha visto que a infraestrutura não tinha um segundo fator de autenticação para a VPN, então o atacante ha hecho uso desta credencial para se acender a infraestrutura interna e com isso generar todo o impacto de ransomware aí a este cliente. Muito bem. Então, temos este uso aí por threat actors para generar impacto de ransomware, pero o que nos gostaria de falar sobre é este acá, este uso de roubo de credencial por phishing. Depois disso, o threat actor fazer todo o fluxo de um adversário indevido, um ataque de adversário indevido, para depois disso lograr de fazer o comprometimento da companhia sendo um back, um business e-mail compromise, e depois disso lograr de comprometer outras companhias. Só para que vocês saibam, ¿sí? Por exemplo, um caso muito famoso aí que temos de back, pero haciendo uso de engenharia inteligência artificial, sim, de deepfake. É um caso que tivemos aí em Hong Kong de um funcionário de uma companhia que ha hecho uma transferência financeira de 25 milhões de dólares aí para uma outra empresa, porque houve este tipo de ataque, sim, e com isso depois houve também um pouco mais de engenharia social para o lugar de fazer este ataque que se chama um ataque de back, sim, business e-mail compromise. Muito bem. Vamos passar por cada um dos steps, não? Sim. Então, todo se empieza em estágio 1. Muitas pessoas acá falaram sobre isso, ¿sí? Quanto que temos aí de atacantes tentando fazer phishing, muitas formas de phishing, etc. E há muitos tipos de phishing, ¿sí? Você tem spear phishing, você tem phishing, há muitas formas de fazer uma engenharia social, pero o enfoque está sempre aí no usuário, ¿sí? Porque o usuário às vezes não tem um treinamento, às vezes o usuário não está capacitado aí ou tem uma necessidade de abrir algum documento. Então, não sei, por exemplo, eu comecei a trabalhar em uma companhia que, depois de uma semana, a companhia compartilhou um e-mail com todos, falando, mira, temos acá um correio eletrônico com sua informação de seu bônus. E abra cá para você ter a informação de quanto você vai ter de plata. E eu cliquei em isso, e eu caí em isso, ¿sí? Assim como muitas outras pessoas. Então, isso depende muito aí la persona, de la maturidade, pero também, às vezes, a engenharia social está muito buena. Às vezes, na engenharia social, é algo que está muito bem hecho, ¿sí?
e que é este caso acá, e com isso o usuário vai a sofrer este tipo de ataque. Pero o que os atacantes estão fazendo, sim? Eles estão fazendo uso de o que se chama cadeia de confiança, sim? Então, o que eles fazem é o seguinte: então, Wesley tem uma companhia, eu tenho outra, temos um relacionamento de muitos anos, sim? Wesley comparte muitos e-mails com Joe, muitos e-mails com Joe, toda semana, por exemplo. Falamos de partes financeiras, etc. O que Wesley é uma companhia menor, é menor do que a companhia que eu trabalho, pero é uma companhia que o atacante vai tentar fazer o comprometimento da companhia de Wesley para depois disso ver, mira, eu vejo que o Wesley trabalha com Diego, sim? Wesley tem uma relação aí com Diego. Então, eu vou compartilhar um phishing com Diego, fazendo uso desta relação de confiança, e depois disso, fazer o comprometimento de Diego, sim? Para depois lograr de fazer o adversário temido o ataque de bypass de segundo fator de autenticação. Então, basicamente é isso. Se eles compartem no e-mail, já hemos visto isso de muitas formas, sim? Também as charlas acá da conferência. Eles compartem um e-mail, um correio eletrônico com um Dropbox, com um nativo, ou né, se de uma forma que há um enlace, sim? E depois este enlace há seu redirecionamento para um outro lugar que o actor vai fazer uso disso. Sim? E veja o seguinte, em este caso, falando desse caso em específico. Em este caso específico, o que teníamos é uma companhia que no dia anterior ha compartilhado um e-mail com todos os seus usuários, falando, mira, estamos vendo aí campanhas de phishing, estamos vendo aí campanhas de ataques que actors estão tentando fazer contra a nossa companhia, sim? Então, usuários, por favor, não cliquem em nada, sim? Este foi no dia anterior. No dia seguinte, o usuário ha recebido este correio acá. E o que o usuário ha hecho é, o usuário ha respondido, ha contestado este e-mail, falando, mira, você ha compartilhado este correio com Joe? Porque se sim, haga o seguinte, comparta o PDF, o arquivo com Joe diretamente, sim? E com isso, eu vou lograr de abrir isso. Pero, como o usuário não ha recebido nenhum tipo de resposta deste atacante, então, o usuário ha compartilhado este e-mail de phishing com seu e-mail personal, sim? Com seu e-mail de Gmail acá. Para então logar de abrir, porque a companhia tinha alguma proteção aí do correio eletrônico, estava sendo algum tipo de bloqueio neste correio, sim? E com isso, o que se suceder é que o usuário, então, ha compartilhado, ha sofrido este tipo de ataque acá, que vamos ver nos próximos estágios, sim? Há algo mais aí? Não. Okay. Então, depois de termos este phishing inicial, então, temos um enlace para este portal acá, que é um portal genérico. Hemos visto que os atacantes han hecho uso de muitos outras URLs, outros portais, outros serviços, pero em este caso o atacante está fazendo uso do Miricanvas, sim? E depois que o atacante está fazendo uso do Miricanvas e depois que o usuário tenta fazer o acesso, clica em este View PDF Document, link, o enlace, o usuário enviado para uma parte de outro portal e passa por Dropbox e depois vai a um outro portal que é um portal manejado por o atacante, que então vai fazer a solicitude de alguns dados aí de credencial, sim? Esse ponto de Miricanvas é porque ele faz uso porque você vai consultar a reputação, é algo legítimo, não? Então ele põe como anfitrião allá. Porque nenhuma ferramenta de defesa, se você for consultar em VirusToto ou algo assim, não vai passar nada, é limpo. Sim, porque é um portal novo. Então, eles, só para que sepam, eu creio que algumas pessoas tenham conhecimento, mas os actors estão fazendo uso de, eles têm já um serviço para isso, sim, um serviço de phishing as a service, que tem que hace todos os estágios acá que temos hasta o estágio 9, sim?
Ok, depois do usuário clicar no link, sim, que é recebido aí por correio eletrônico, então o usuário é enviado para este portal. Veja que o atacante ha hecho uso de Miricanvas, ha hecho uso de outros portais, pero a ideia é, o atacante está falando para o usuário, mira, le gostaria de lograr de abrir este correio, este documento, então haga o seguinte, haga a autenticação de seu Office 365, para que então você logre de abrir este documento, sim? E, então, aí temos todo o início, sim? Todo o início de ataque que é de roubo de sessão deste usuário, sim? Que é o ataque de adversário indemido. Então, só para que tenhamos acá conhecimento, basicamente o adversário indemido o que é? O atacante está fazendo uso de proxy reverso, sim? Está fazendo a solicitude de credenciais deste usuário, vai compartilhar essas credenciais com o portal de Microsoft. Microsoft vai dizer, mira, estas credenciais são buenas, sim. Então, depois disso, o atacante vai dizer para o usuário, ok, as credenciais trabalham, agora, haga o seguinte, comparta com Joe o segundo fator de autenticação. E depois disso, o atacante vai compartilhar este segundo fator de autenticação com Microsoft e vai lograr de obter aí, de ter uma sessão válida no portal de Office 365, sim? Então, muitas ferramentas, temos aí muitas ferramentas no mercado que estão fazendo isso, assim como o serviço de Phishing as a Service, pero uma que vamos mostrar aqui para você, temos um vídeo para isso, é esta parte de Evil Jinx, uma ferramenta chamada Evil Jinx que faz isso muito bem. Vamos a ver una demo acá de cómo se sucede. Então, todo se empieza com um e-mail, sim? Clica. Todo se empieza com um e-mail. O e-mail que tem aí um documento, falando que mira, ele gostaria de abrir isso, sim? Então, clique aqui. O outro actor, então, empieza em seu listener da ferramenta aí que vai ser o proxy reverso. Neste caso, o Evil Jinx. Então, o atacante empieza aí a sua ferramenta, põe isso em listener, e com isso o usuário tenta aceder a este portal, a obter acesso a este arquivo, sim? Vai ser direcionado, o usuário vai ser direcionado para Office 365. E com isso, vai ter que fazer a autenticação aí, meter a sua contrassenha, sim? E assim que o usuário faz isso, temos aqui que o atacante ha roubado as credenciais deste usuário. Pero o atacante, tem que fazer a autenticação aí do segundo fator de autenticação, sim? Então, o usuário está pondo aí seu fator de autenticação. E com isso, o atacante ha logrado de obter aí a sessão deste usuário, sim? Pero estamos mostrando acá de uma forma manual, sim? Pero os atacantes estão fazendo isso como serviço, de uma forma automatizada, estão fazendo isso em escala, sim? E acá vemos que agora temos os dados de sessão, que são estes acá, é só você meter isso em um browser e fazer o refresh disso, e com isso você vai poder ter acesso, obter acesso a esta sessão deste usuário, desta vítima, sim? Nesse momento, vocês podem notar, ver que o usuário foi levado a outra página, não? Ou para fazer uma outra autenticação. Por isso que o threat actor logra aproveitar do cookie. Exato. Agora, próximo. Clica no próximo slide. Sim, agora o que o threat actor vai fazer? Vai fazer uso deste token de sessão. Basicamente, meter isso em seu browser e com isso fazer o refresh de seu browser, da página, para que então lograr de obter acesso à conta deste usuário. Sim? Então, está aí. É basicamente o que os atacantes estão fazendo. É uma das formas, uma das técnicas, sim, pero eles estão fazendo uso disso. E, novamente, temos aí
credencial fuerte, tenemos segundo factor de autenticación, pero os atacantes estão fazendo uso desta técnica que hace o bypass aí de segundo fator de autenticação, sim? Basicamente, para os que não puderam ver certinho, de uma forma é basicamente isso o fluxo. Então, atacante, phishing, redireciona o usuário, hace o adversário indemido, depois hace o comprometimento aí da conta, e depois disso pode fazer o que ele gosta de fazer, ou de fazer um back, que é um business email compromise. Então, compartilham um correio com alguma pessoa desta companhia, dizendo, hey, mira, vamos cambiar aí o que, por exemplo, foi um caso de um incidente que hemos tratado. O actor, por exemplo, ha hecho isso e depois ha dito, por exemplo, o equipo de financeiro, mira, o CEO ha cambiado sua conta bancária, ¿sí? Cambie a conta bancária para este novo número de nosso CEO, e que é uma conta bancária de Mercado Pago. E com isso, o CEO, depois de algumas semanas aí, questionado aí o financeiro desta companhia e dito, mira, eu não estou recebendo meu salário, sim? E o que está sucedendo? É porque os atacantes ha hecho este tipo de ataque aí em esta companhia e com isso ha hecho isso com um CEO. Em Brasil, falamos portabilidade. Não sei se aqui se habla portabilidade, quando você cambia de banco para receber seu salário. Então, como o Diego falou, com os dados deste CEO, ele abriu uma conta em Mercado Pago e recebeu o salário. Ele se quedou um mês sem seu salário. Veja. Bueno. Pero não tomou conta, sim, por um tempo. Sim, porque não lhe hizo falta, não? Não. Estava muito bem. Ok, então, depois de lograr de fazer isso, o que o atacante empieza a fazer? ¿Sí? Empieza a tentar obter persistência, empieza a tentar fazer a elevação de privilégios, movimentação lateral, o que normalmente fazem em ataques de forma general. ¿Sí? Então, em este caso, o que hemos visto é os atacantes então metem aí um novo formato de autenticação, de segundo fator de autenticação. Em este caso, hemos visto que o atacante ha hecho isso com SMS, então dizendo a Office 365, mira, me gostaria também de fazer a autenticação desta conta com SMS. Não só a parte do aplicativo, mas também com SMS. ¿Sí? Ele não invalida o primeiro MFA do usuário, não? Porque se ele faz isso, o usuário logo vai perceber. E então, uma vez que ele perde o cookie de sessão, ia perder o acesso ao correio. Então, não invalida e põe um outro e também imputa um número de telefone para que ele possa receber a autenticação. Uma coisa importante, sim, é a parte de melhores práticas de configuração. Então, vemos muitas vezes as companhias fazendo o seguinte, dizendo ou configurando o Office 365 de uma forma que, mira, para a primeira autenticação, o que você tem que fazer? Tem que fazer todo o processo de autenticação, desde a credencial hasta fazer a parte de segundo fator de autenticação, sim? Pero para um segundo dispositivo, se ele gostaria de ingressar um segundo dispositivo, se já está autenticado, então você não tem a necessidade de meter aí um segundo fator de autenticação, se para então ingressar um novo dispositivo. E de uma forma prática, temos aí que se o atacante faz este processo aí de adversário indebido a seu comprometimento e roubo da identidade deste usuário, da sessão deste usuário, então o atacante pode meter aí um novo dispositivo, pode meter aí um novo ingressar em um novo dispositivo para fazer a autenticação, se depois há esta necessidade. E outras coisas que hemos visto é que, então, o atacante começa a fazer a configuração, por exemplo, do email box, a caixa de e-mail do usuário, sim, dizendo, ok, para estes novos e-mails que o usuário vai receber, então envie isto para outra
outra carpeta, outra caja aí externa, haga, por exemplo, a movimentação destes novos e-mails para uma outra carpeta, que não é a de inbox. Haga algumas modificações para que o usuário não consiga perceber, não tenha a capacidade de perceber que, mira, me sofri acá um tipo de phishing ou um tipo de ataque e há uma outra pessoa manejando a conta que tenho acá de Office 365. Acá já empiezan as técnicas de evasão, porque já tuvo a persistência com a contraseña, com o segundo fator de autenticação. Então, se é a primeira estágio de infecção, ele deleta também o phishing inicial, não? Para que não note que depois as equipas de investigações puedan lograr identificar quem foi a primeira pessoa na companhia que foi afetada. Sim. E no próximo estágio, o que temos? Então, os atacantes tentam fazer o backup, obter todos os e-mails aí destes usuários, todas as carpetas desses usuários. Hemos visto aí, por exemplo, os atacantes metendo aí novos aplicativos na Microsoft Office, neste caso, Perfect Data Software, que hace basicamente o backup de toda a caixa de e-mail de os usuários. ¿sí? E o que hemos visto é que algumas empresas não fazem, por exemplo, um manejo destes aplicativos, de los aplicativos que o usuário permite que são ingressados aí em Office 365. ¿sí? Esse é um software que é legítimo, não? Por exemplo, os equipos de Service Desk se tem que fazer alguma manutenção na caja do usuário, baja a caja toda, pero o threat actor está fazendo abuso de esse software para fazer uma filtração e fazer monitoreo de outras vítimas na companhia. Sim, o que hemos visto também em destes casos que hemos respondido é que, neste último caso, a empresa tinha 20 usuários atrelados ao uso deste aplicativo. Então, com isso, podemos dizer que são 20 usuários que tiveram aí suas cajas de e-mails barradas por possivelmente um threat actor, sim? Essa foi uma das primeiras vezes que nós vimos essa técnica, não? Porque por esse usuário que estamos falando aqui, não havíamos percebido aún que tinha essa técnica de filtração. Então, perguntando para os equipos de TI, de cyber del cliente, não conosco que esse software. Então, hicimos uma busca em todo o ambiente. É difícil porque nesse cliente eram mais de 50.000 usuários, não? Então, é muito grande para sermos, e quando nós hicimos essa busca, logramos ter mais 20 contas que já hubieran sido exfiltradas em outros compromissos, ¿no? Outros comprometimentos, e não só nesse incidente. E dando continuidade, então, no estágio 8, que vemos é que o atacante, então, começa a tentar fazer o comprometimento de outros usuários internamente. ¿sí? Então, hace, por exemplo, haces uso novamente de la relación de confiança, ¿sí? Pero agora internamente. Então, se trabalhamos aí na mesma companhia, eu estou comprometido, então o atacante vai tentar fazer o comprometimento destes outros usuários que estão na minha lista aí de contatos, ¿sí? Essa é uma campanha uma das campanhas que nós observamos. Aqui está oculto, pero é o ID del correio, não? Então, pusimos essa informação em uma ferramenta de inteligência. Podemos identificar que essa mesma campanha logrou ter mais de 300 companhias que estavam afetadas por essa campanha, não? Também. Sim. E o que vemos aí, falamos também não só deste usuário, mas também de a capacidade de resposta desta companhia a este tipo de ameaças, sim?
Porque, assim, recebemos muitos phishings. A companhia recebe muitos phishings. Há algumas ferramentas que a companhia pode fazer uso para fazer a proteção, monitoreio, etc. Pero é uma quantidade muito grande. Os atacantes a todo momento estão cambiando aí as URLs, suas técnicas, etc. E cambiando as pessoas que estão tentando fazer o comprometimento. Pero vemos acá que, em este caso, temos aí o usuário fazendo a detecção de que, mira, há alguma coisa que nos muito rara acá, não está normal para eu. E o usuário ha contatado aí o equipo interno desta companhia de segurança, o equipo de segurança, para ver se eles poderiam fazer a análise disso. E o que eles hecho é flegado isso, identificado isso como um falso positivo, sim? A companhia, a empresa, este equipo que estava manejando aí os tickets de possíveis ameaças ou não que um usuário ha identificado aí, sim? Isso corre muito, sim? Como? Corre muitas vezes, Sim. você logra muitas vezes aí. Isso é bem interessante porque, mira, como hablamos, é uma empresa, uma companhia muito grande, não? Então, já tínhamos históricos que o equipo de cyber já estava bem, não sei como se habla em espanhol, cansado, não? Bem cansado de tratar muitos falsos positivos. Então, para eles foi mais um falso positivo. E acá se empieza o usuário que foi afetado dessa companhia começar a enviar o threat actor, né, não, para outra companhia, ou seja, ele multistage, né, já foi infectado e estava tentando infectar uma outra companhia. Mira, e veja outra coisa. Se o usuário ha falado aí com o equipo interno desta companhia, dizendo, mira, creio que não estou recebendo mais e-mails e creio que alguma pessoa está respondendo os e-mails, está contestando os e-mails que estou recebendo por eu. Então, o atacante estava sendo monitoreio desta caixa de e-mail e estava respondendo a estes e-mails de uma forma a tentar a minimizar aí a possibilidade de detecção deste ataque, sim? E depois de o atacante lograr de fazer o comprometimento de uma companhia, então o atacante tenta fazer o multi-stage back, sim? Então tenta fazer o comprometimento de outras companhias. Então não só da primeira que trabalhávamos, pero uma outra companhia que teníamos aí em nossa lista de contatos, e com isso o atacante tenta fazer o comprometimento de estes outros usuários de nossa lista de contatos externos agora, e tenta fazer todo este processo de adversário indemido, autenticação, adversário indemido, e depois fazer o comprometimento interno desta companhia e dos usuários desta companhia. Então, acá temos algumas evidências deste intento, sim? Depois também, acá abaixo, depois que nós outros identificamos todos os correios que foram impactados dentro da companhia, ajudamos as equipes a fazer o revoke, né, de las contraseñas, del segundo factor de autenticación también. Erradicación también. Del cookie de sesión también, para bajar todos esos para tener eso erradicado, ¿no? Bueno, pero siempre hablamos, tenemos MFA. ¿Estamos salvos? ¿Todos concuerdan? ¿Estamos seguros? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No? Sabemos que não há hora, sim. E com conditional access também, impossible travel, todo esto. A companhia tinha todo esto. E, aún assim, teve comprometimento, não? Então, o que passa muitas vezes é que é hecha uma configuração de forma errada, de forma incorreta, né, em el Office 365. É trivial, todos nós outros sabemos ter segundo fator de autenticação, pero lo que passa é que quando as companhias implementam o segundo fator de autenticação, às vezes pensam que é só habilitar o segundo fator de autenticação que está listo, não? Nesse caso foi isto que aconteceu. A companhia
tinha o segundo fator de autenticação. Mira, e quando nos engarrou para o incidente, eles falaram para nós outros, pero como isso pode acontecer? Porque tenho o segundo fator de autenticação, não deveria isso passar. O que nós outros notamos acá é que quando você põe o segundo fator de autenticação em Azure AD, ou agora é Microsoft Entra, não? Você necessita pôr o enforcement, que seria a obrigação do usuário de usar isto, não? Isso lo passou por alto para o equipo. Então, se eu intento fazer login, eu tenho a opção de usar ou não o segundo fator de autenticação. Depois disso, Microsoft respondeu muitos incidentes também com usuários privilegiados, não? Que tinha impacto, como o Diego mostrou, em las companhias. Agora, para o dia 15 de outubro, todos os usuários que usam Microsoft Entra são obrigados a ter o enforcement do segundo fator de autenticação ou do múltiplo fator de autenticação. Isso é um desafio, não? Porque muitas empresas não têm, é muito grande, é muito complexo. Então, eles postergaram, não sei se habla assim, deram tempo maior, para que até março de 2025 todos tenham que ter esse enforcement, não? Esse é um primeiro ponto. Sí, así. Cuando empezamos a hablar de negocios, sí, de empresas, de corporaciones, entonces tenemos ahí esta dificultad que Wesley estaba hablando, porque, mira, tenemos algunos países que tienen una dificultad más grande para permitir, por ejemplo, que se un usuario tenha que fazer uso de um dispositivo personal para se lograr de fazer autenticação no Office 365. Ou, por exemplo, o usuário não lhe gostaria de fazer uso de seu dispositivo personal por X razão. Sim. E também, por exemplo, há infraestruturas ou países, companhias que eles na verdade, não tem segundo fator de autenticação implementado em uma filial, por exemplo. ¿Sí? Hemos visto isso. Ok, em este país, esta companhia está muito bem protegida, há muitos padrões de mercado acá implementados, etc. Pero, se você vai a uma outra filial desta companhia, esta outra filial não vai ter a mesma maturidade. E as duas filiais estão conectadas, ¿sí? Com aí VPN, VPN site-to-site, ou algum tipo de facilidade de acesso entre as duas companhias. ¿Sí? E o que mais que podemos fazer, né? Não, para fazer bloqueio deste tipo de ataque? Deles, algumas empresas, isso depende muito de sua subscrição, faz uso do Microsoft Defender, não? Então, ele tem uma pantalla, uma página que faz uma associação de risco para esses usuários, para essas entidades, não? Então, se uma pessoa, um usuário, acenda a seu serviço de Microsoft por primeira vez por IP distinto, este nível de risco sobe, ok? Ou, por exemplo, se há uma condicional que, por exemplo, sempre usa a Windows e por primeira vez está usando macOS, isso é outro nível também. E também, por isso acá, tem automaticamente o bloqueio de este tipo de ataque de roubo de sessão também. Pero, muitas vezes, as equipes não fazem a configuração de isto. Tem a ferramenta, pero não maneja bem, ok? Muitas vezes vemos que, mira, é uma companhia muito grande, pero não tem a capacidade, recursos, ou não tem recursos financeiros para obter aí ajuda de third party, de não sei, de alguma outra companhia. Então, temos muitas razões por isso, sim? Outro ponto é que, se eu uso OTP, Google Authenticator, algo nesse sentido, eu tenho que restringir
outros meios de autenticação, de múltiplos fatores de autenticação. Por exemplo, eu não vou deixar que meu usuário permita que envie outro meio por SMS ou por call, por chamada, por exemplo. E se, bueno, eu vou usar solo OTP e PESKey, por exemplo, solo, mas nenhuma. Vou restringir todos os outros para que, uma vez que o threat actor logre acender a Microsoft, não pode setar outro meio de autenticação, como nós outros vimos em dos steps, não? De los passos. Outra coisa que temos também, sempre que você vá poner outro dispositivo, vincular isso em sua conta, seja exigido que você ponga sua MFA também. E nesse caso não tinha essa necessidade. Eu podia poner 3, 4 teléfonos, devices, que não ia me pedir isto. E para a questão de fuga de informação, desfiltração, todos os aplicativos que eu não permito, eu necessito que eu haga uma solicitud para um administrador do sistema, não? Então, você consegue também poner allá, para que, mira, necessito usar essa aplicação, não é uma aplicação de Microsoft, então eu necessito que elevar o privilégio e uma pessoa que é a administradora já fazer a liberação. Algum ponto? Bueno, eu sei que estamos bem corridos já, mas quando nós começamos a trabalhar em las investigações desses casos, temos alguns steps que nós sempre fazemos, não? O primeiro é ser uma triagem. Como eu disse, são mais de 50.000 usuários. Não é fácil fazer uma investigação tão grande, não? Então, hacemos uma triagem, limitamos nosso escopo e começamos a fazer depois uma análise rápida. Quantos usuários foram impactados que eu tenho conhecimento? Depois disso, nós coletamos os dados que são necessários para fazer uma investigação forense. Esses são os principais dados que são muito ricos que temos disponível em Azure AD. Então, o Unify Audit Log, Mailbox Audit Log, são os que sempre nós temos que ter em conta para fazer uma captura dessas informações. E se você tem dúvida e desconfia que uma credencial que é administrativa, que tem privilégios elevados, você tem que ter em conta esse log, esse terceiro, Administrator Audit Log, porque isso não vem habilitado por default, então você tem que fazer uma habilitação desses logs, pero isso vai trazer todo o que passa, por exemplo, de ações administrativas. Se eu hago algum comando, se imputo algum PowerShell, se dou permisso para um grupo de administrador, por exemplo, naquele mesmo caso que Diego mostrou para nós outros, o threat actor logrou ter o global admin. Então, pegaríamos por acá, não? Bueno, depois disso, analisamos as mensage track. Isso é para saber quem foi o primeiro que foi impactado e para quem, por exemplo, o track actor enviou os e-mails, os correios, para tanto internamente como externamente também, não? Depois, eu creio que Lorenzo, nosso parceiro que apresentou sobre Beck, estava para cá, ele falou muito sobre as análises, não, de e-mail, de malicious files. Acá, a análise do próprio correio, não, de fazer tudo isso que ele mostrou, del Beck, de ver, de Kim, de Mark, tudo isso, lo hacemos acá. Depois que já coletamos todos para sacar todos os IOCs, e se tem algo malicioso ou não. E nesse caso, por exemplo, nós hicimos uma forense do equipo, porque sempre que você pergunta para o usuário, mira, tu hices o clique? Não hice nada.
não hice nada, você passou solito, eu não hice nada. Então, nós logramos pegar isso em LTN, por los logs de Umbrella, ¿no? de DNS, que sí, ele havia acessado ali, pero também temos em conta a máquina dele e el browser também tinha lá a mesma URL, a mesma fecha, a mesma horita. Então, bueno, isso já é papo com ele. Assunto dele era RH, não nosso. E depois, o que hacemos mira, por que isso aconteceu nessa companhia? Se está tudo bem configurado ou não? Então, revisamos as políticas se estão com as best practices, por exemplo, e ajudamos o cliente a fazer o tune, por exemplo, se não está obrigatório o MFA, se não logrou funcionar lá condicional access. Nós temos em conta que Impossible Travel tem muitos falsos positivos, então é algo que é muito difícil. E, por último, o que hacemos é que, se passa que identificamos outras contas que foram impactadas ou comprometidas, retornamos todo o ciclo novamente, não? Bueno, já estou terminando. O que necessitamos ter para fazer esse tipo de investigação? Necessitamos ter uma conta de investigador, não? Ou de auditoria. Essa conta, muitas vezes, é muito simples, pero o painel la consola de Microsoft, ela é um pouquinho difícil de manejar, porque são muitas telas, não? Muitas vantagens. Então, temos em conta, no mínimo, isto, pero quando chega que necessitamos de global, admin, solo leitura, esse é um desafio com as companhias, porque eles não querem fornecer esse tipo de informação, porque às vezes pensa que vai ter acesso a informações sensíveis. Então, isso tem que tomar em conta, de ter isso bem acordado, explicar para o cliente a necessidade de ter esses permissos. Sim, então se você se mete a começar a fazer uma análise como essa, sim, esta é uma das primeiras coisas que você tem que falar com a vítima, a companhia que ha sofrido este tipo de ataque, porque esta discussão, a requisição destes privilégios gera muita discussão, gera escalações. Então, é importante que tenha aí a discussão sobre estes privilégios, porque assim, muitas vezes solo uma, duas ou três pessoas que têm estes tipos de privilégios em la companhia, sim. E muitas vezes temos aí que firmar um NDA ou algum tipo de documento informando que, mira, vamos ter acesso a essas informações, que são informações privilegiadas deste correio eletrônico, que muitas vezes são correio eletrônico de pessoas de alto cargo, alta posição. Sim. E com isso há muita informação sensível, sim? Então, por isso que é importante de que, se você empieza a fazer esse tipo de análises, então, empiece a fazer esta discussão, sim? Destes privilégios necessários. E não sei porquê, se alguém pode explicar-me, sempre passa por viernes por la noche, não? Nunca é lunes. Nunca. É sempre viernes por la noche. Então, a pessoa já está por la playa, tomando um trago, e você lá tentando acender a consola e não tem os permissos. Bueno, algumas das ferramentas que nós utilizamos para esse tipo de compromisso, neste cliente em específico, tinha Curadar, de própria IBM. Também hicimos uso de IBM X-Force Exchange para fazer o enriquecimento das informações, virus totos, pero, como eu digo, é um ambiente muito grande, não tinha a possibilidade de fazermos isso por uma interface gráfica da consola de Microsoft. Então, a ferramenta principal que nos ajuda acá é PowerShell. Porque com PowerShell vocês conseguem lograr ter acesso a todos aqueles fuentes de dados. E uma questão muito importante acá é que a retenção destes logs em Microsoft são de 90 dias apenas.
Então, se ter em conta um CIEM, um centralizador de logs, para poder ter mais dados, mais tempo, é muito importante, não? E outra, eu creio que é importante de falar o seguinte, ¿sí? Então, por exemplo, estes incidentes como Wesley habló empiezan aí em viernes ou algo, em dias que não são muito buenos, ¿sí? Não me gostaria de ter um incidente, responder a um incidente no sábado, pero temos que fazer. Pero la cosa es que tenemos que hacer esta análisis em escala e de uma forma muito rápida. Então, por exemplo, quando temos esses tipos de incidentes, temos que responder em algo como poucos dias, aí 2, 3 dias, já ter uma visibilidade, já ter um conhecimento muito rápido do que está sucedendo, já ter as medidas de contenção e erradicação já metidas aí em lo entorno. Então, temos que fazer a análise de uma forma muito rápida. Então, por isso que temos que fazer com escala, em escala, sim, e com scripts, e não só clicando aí a interface de Microsoft. Muito bem. Outras ferramentas que nos ajudaram bastante estão disponíveis em GitHub, Hawk, Invictus IR. Todas aquelas fontes de logs, ele nos traz de maneira sumarizada, não? Pero não podemos cerrar nossos olhos e mira, tudo o que está acá é a verdade, não tem nada passando, senão para que podamos confrontar, não? Comparar o que estamos fazendo de nossas investigações e se deixamos passar algo durante alguma coisa ou não, pero isso nos dá uma rapidez para onde poner o foco da investigação, não? Por último, que eu estava me acordando de falar, por exemplo, quando você inicia uma investigação, como nós outros já conhecemos o modo operandi de estes ataques, uma coisa que nos gana muito tempo é ver, mira, alguma regra de port forwarding, de e-mail forwarding para algum e-mail externo, isso não é comum, nem pode acontecer. Temos que ter regras em LCM que trate disso. Então, se você mira para essas anomalias, já tem muitas informações que pode ter em conta quantos usuários foram impactados, não? Sim, são alguns quick wins aí que ajudam a uma investigação, a uma resposta mais rápida. Bueno, ¿qué tenemos en cuenta acá de recomendaciones? Para cerrarmos acá, bueno, tener en cuenta los logs de auditoría es muy importante, ¿no? Deshabilitar todos los protocolos que son legados también. Hacer el enforcement, ¿no? La obligación del uso de multifactor authentication, não só fazer a configuração, pero forçar o usuário que ele use isso, não? Poner contraseñas fuertes também, ter um centralizador de logs, como um CIEM, também com casos de uso e bloqueios automáticos com conditional access, por exemplo. E por último, também, de tempos em tempos, eu não sei, quizás em algumas companhias de vocês, mesmo você usando um equipo que é confiável, você fazer o revoke, não? Desabilitar sua sessão, seja por um mês, 2 meses, e fazer que obrigue o usuário a poner o segundo fator de autenticação, ou o MFA, de novo. Porque se passou algo nesse tempo, você vai barrar esse compromisso. E creio que é importante falar o seguinte, ¿sí? Algumas dessas coisas acá, o atacante pode fazer o bypass, pode fazer a exploração, pode, por exemplo, fazer o roubo de identidade, de credenciais e contrasenhas, ou fazer o bypass de multifactor authentication. Pero a ideia é ter muitos fatores aí de proteção, ¿sí? Contra estes ataques, porque com isso, se você não permite, por exemplo, que um atacante ingresse em um novo dispositivo, haga solicitude de um segundo fator de autenticação para fazer isso, que o usuário também tenha uma contrasenha forte para que uma pessoa não possa fazer o brute force desta contrasenha e algumas outras medidas, então isto ajuda, sim. Outras coisas são a parte de email forwarding, então não permitir, como o Wesley falou. Esta parte acá é muito complexa. A parte de bloqueio de URLs maliciosos. A coisa é que algumas empresas le gustam de fazer o bloqueio por blacklist, outras por whitelist. E é uma grande discussão, sim?
pero es difícil de hacer eso. Usted puede tener ahí Zscaler, puede ter Forcepoint, algumas outras ferramentas que ajudam aí a, por exemplo, a fazer o bloqueio de URLs que você tem conhecimento que são maliciosas, pero os actors estão a todo momento aí fazendo uso de novas URLs, de novas infraestruturas e com isso logrando de fazer os ataques, sim? Pero você tem que entender isso. Se é uma URL maliciosa, então você tem que fazer o bloqueio, sim? La parte de treinamento. Então, a parte de treinamento não só para o equipo em si de segurança, pero o equipo de IT, usuários, então, todas as pessoas que estão involucradas em um processo, se a ser um tabletop, a ser um cyber range, a ser aí treinamentos, na forma de permitir aí prover conhecimento aos usuários, sim? Na parte acá do processo, então, a ser a prova do processo de reporting, de algo malicioso e bloqueio disso, porque senão o equipo de segurança, o equipo desta companhia vai flagar isso, vai dizer que isso é um falso positivo. Então, você tem que fazer a prova deste processo, melhoria deste processo, sim? A parte também de data classification, de classificação de dados, ajuda muito. Então, você tem aí a classificação de o que é importante para a companhia, o que não é, ter a classificação disso em Office 365, e internamente, fazendo uso de ferramentas, assim como, por exemplo, DLP e outras, sim? E aí ter monitoreio, sim? Então, monitoreio de atividade maliciosa, seja o monitoreio de redes, de endpoint, porque senão um atacante pode lograr, depois de fazer o roubo de identidade, de se conectar aí, acender ao ambiente interno, depois disso, fazer a movimentação e despliegue de um ransomware ou outras coisas maliciosas, outros artefatos maliciosos. E a parte de phishing, é importante de fazer a configuração, é difícil, sim, em Office 365, pero trabalhar com os thresholds aí, em Office 365, o manejo disso, em suas regras de CIEM, ser o manejo também do que é impossible travel, ter conditional access, e algumas coisas aí para poder permitir com que você haga o bloqueio aí deste tipo de ameaça. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la atención. Sé que todos ya quieren tomar una cerveza. ¿Dudas? Tenemos tiempo, ¿no? Muchas gracias. Aló. Muchas gracias, muchachos. Sí. ¿Preguntas? ¿Dudas? Allá. Por favor. Su nombre y su pregunta. Hola, mi nombre es Cristian Balboa. Lo primero, agradecer por la charla, está súper interesante. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podríamos aplicar esto mismo a una detección temprana con WASU, por ejemplo? ¿En el azul? Un WASU. Sí. ¿Azul? Bueno, tiene que tener conocimiento, ¿no? de la plataforma primero, porque yo nunca manejé azul, pero yo conozco personas que hacen muchas cosas que pueden tener en cuenta de hacer la detección, pero como es una plataforma abierta, usted no va a ter los casos de usos, por ejemplo, muy fácil. Tiene que crear, ¿no? Entonces, tiene que conocer y crear. Vale, ahí viene otra persona con una pregunta. Muchas gracias por la presentación, muy buena. Quería hacer un par de preguntas. Tenía un ambiente de 50.000 PCs. Cuando hicieron la búsqueda de Perfect Software, que decía la exfiltración, ¿cómo lo hicieron? Y la segunda es, cuando ustedes dicen habilitar el Multifactor Authentication, pero en las opciones está el SMS, el voicemail y también el tema del OTP. Sí. Habilitar una de ellas y las demás deshabilitarlas. Sí. Y la tercera era, ¿se podría hacer geobloqueo desde Microsoft? Sí. Gracias. Bueno, por el tema de la exfiltración, el actor malicioso tenía la contraseña y él puso el MFA de ella, de él mismo. Entonces, acá en un PC, en la red de él puede poner la credencial, el segundo factor de autenticación, y ese software
va a abrir toda la caja de correo como si fuera un Outlook, ¿no? Pero tiene una función de hacer el backup para un PST. Eso es lo primero. Entonces, bajó, no necesita más de estar conectado en el Office y tiene acceso el tiempo que quiera para revisar los emails, saber quién son las personas y todo eso. Lo segundo punto es que se usted logra tener todos os usuários usando um Authenticator, ou OTP, mira, já tem OTP. Por que você vai ter outros, por exemplo, SMS, que é muitas vezes vulnerável, não, para o usuário, que recebe muitos phishings. É antigo, muito antigo. SMS, você pode fazer muitas formas de bypass, aí, de ataque para fazer o roubo de SMS. Então, SMS acaba não sendo as melhor forma, sim? Sim. E outra coisa é aquelas notificações de push também. Isso para o usuário fazer um clique errado, também incorreto, é muito crítico também. Já trabalhamos em incidentes dessa maneira. Sim, ou, por exemplo, a situação de que o usuário, o atacante logrou de obter a credencial deste usuário, hace o push muitas vezes, até que o usuário se cansa, se queda cansado, sim? E clique de, permitir a conexão. Hemos visto isso. Também este foi um outro caso que o usuário ha dito que não clicou. Não esse clique. E por último, sua última questão, todo isso você logra ser com conditional access. Vale, muchísimas gracias. Les vamos a entregar el premio entonces a los chicos acá para que lo abran. Uno para cada uno, por favor, ahí ábranlo para que, por favor, tengamos la fotografía acá. Ahí se llama Indio Pícaro acá en Chile. Mira, ahora abajo ahí es. Vale, muchas gracias, chiquillos, se pasaron.